queridos irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do programa Reflexões. Venha comigo ouvir mais um episódio deste programa. Saudações, meus queridos amigos, irmãos, meus amados, muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. Hoje nós vamos refletir no livro de Êxodo, em seu capítulo 2, principalmente nos versos 1 ao 3. Hoje a nossa reflexão vai ficar pautada em Joquebede, a mãe de Moisés. Vamos pensar, refletir como essa mulher, essa personagem, teve tamanha importância para o povo judeu e como aprender com esta mulher, uma mulher que teve fé e teve uma fé grande a ponto de fazer algo extraordinário, mas muito difícil e que colocaria qualquer pai e mãe numa situação muito complexa. Primeiro, vamos passar e relembrar a situação onde Moisés nasceu. Bem, naquele tempo havia uma ordem do faraó do Egito que perseguissem os bebês hebreus. Havia um temor muito grande dos egípcios que o povo hebreu se tornasse tão numeroso, tão grande, que pudessem tomar o Egito, que pudesse conquistar o Egito. Então, o faraó deu uma ordem para que fossem perseguidas as famílias que tivessem bebês e que matassem os bebês. É nesse contexto que nasce Moisés. É nesse contexto que vamos começar a nossa reflexão de hoje. Imaginem qualquer pai e mãe que tivessem um bebê que tivesse nascido por pouco tempo e ali, mesmo antes de nascer, todo aquele processo da gestação, esse processo tão bonito que qualquer pai e mãe adora, ter o bebê se mexer na barriga, conversar com o bebê na barriga, por fim, o nascimento. Todo esse processo longo, mas muito belo, é um processo que traz muita alegria aos pais. Contudo, já nesse processo havia um temor e um medo de que assim que o bebê nascesse, ele seria morto. Ao nascer esse bebê, tem agora o medo de que a qualquer instante soldados irão invadir a sua casa e matar o bebê. Joquebede olhou para o bebê e disse que ele era formoso. Vamos parar, pensar, refletir um pouco sobre esta palavra. Bem, esta palavra é a mesma palavra em hebraico que Deus usava ao final do dia e olhava para a criação e dizia que era bom. Joquebede utilizou a mesma palavra, bom. Na verdade, Joquebede não olhou para o bebê e disse, ele era belo, como essa criança é bonita, ela não pode morrer por ser bonita. Não quer dizer que se a criança fosse feia, ela permitiria que o bebê fosse morto. Não, é algo muito mais profundo.
Quando Joquebede olha para aquele bebê, Joquebede pensa, imagina como esse bebê era bom, como esse bebê ele era bom, serviria um propósito diante de Deus. Sim, Joquebede olhou para aquele bebê e imaginou que aquele bebê serviria um propósito diante de Deus. Ele não poderia morrer porque serviria a Deus e seria para algo grandioso diante de Deus. Seria um propósito perfeito diante do Senhor. Joquebede olhou para aquele bebê e disse: ele é bom, ele servirá um propósito diante de Deus. Ela não disse simplesmente: ele é bonito, ele não pode morrer porque ele é bonito. Não, foi algo muito mais profundo. Ela viu em Moisés que ele serviria um propósito diante de Deus. Por isso é que ela diz que ele não poderia morrer. O esconde por quanto tempo deu. E então chegou um tempo que não era mais possível esconder o bebê. E ela toma uma decisão que era difícil, uma decisão que qualquer pai e mãe teria todas as dificuldades do mundo em executar. Sim, pois é. Ela prepara um cesto para colocar o seu bebê no rio. Imaginemos eu e você, seja pai, seja mãe, ou até você que esteja me ouvindo e ainda não tenha filhos, mas tem um primo mais novo, ou um amigo, filhos de amigo, que você tenha um carinho, um cuidado, um zelo. Imaginemos o quão difícil seria entregar alguém querido, colocar num cesto e o abandonar no rio. Essa mulher teve fé em Deus de que aquele menino tinha um propósito diante de Deus e Deus cuidaria dele. Aquela mulher preferiu que o bebê estivesse longe de si, mas que cumprisse o propósito diante de Deus. Deus cuidaria daquele bebê, mesmo que ela nunca mais o visse. Deus tinha um propósito para aquele bebê e ele seria salvo por isso. Pois bem, diante de toda essa dificuldade, tente se colocar no lugar daquela mulher. A dor, o sofrimento de ter que se afastar de seu filho. Mas a fé daquela mulher era tão grande, era tamanha, que ela abdicou do seu bebê, pôs no rio e entregou a Deus, sabendo que Deus cuidaria daquele bebê. Pois bem, a fé dessa mulher, a fé de Joquebede, foi tão grande que não só salvou a vida de Moisés, não. Foi algo muito maior do que isso. Não foi só a vida de Moisés que fora salvo. Conhecemos a história de Moisés, sabemos o que ele se tornou. Mas a fé daquela mulher salvou a vida de Moisés. E a fé daquela mulher foi tão grande que ela teve uma recompensa. Deus fez com que ela cuidasse do próprio bebê. Aquela mulher tinha medo de nunca mais ver o filho ao entregá-lo ao rio num cesto. Mas aquela mulher foi recompensada e ela cuidou do seu próprio filho. Sim, ela que ensinou os caminhos do Senhor, ela que ensinou a cultura hebraica. Pois é, aquela mulher que tinha medo de nunca mais ver o bebê, mas ainda assim
o entregou ao rio, crendo que Deus cuidaria daquele bebê. Ela foi recompensada por Deus e ela mesma criou o seu bebê. A fé dessa mulher é muito grande e um grande exemplo para nós todos, porque a fé dela salvou o bebê. Ela acabou sendo recompensada e ensinando aquela criança os caminhos de Deus. E Moisés depois levou o povo a sair da escravidão do Egito rumo à terra prometida. E o que pensar disso? Nós pensamos muito no Moisés, nós pensamos muito nesse personagem que é de fato muito importante. Mas se não fosse a sua mãe abdicar do bebê, entregar no rio, dentro de um cesto, e ali depositar toda a sua fé em Deus, de que aquele bebê seria salvo. Pois bem, foi a fé de Joquebede que levou o povo a sair do Egito e chegar à terra prometida. Sim, muitos anos depois do seu ato de fé, muitos anos depois, e ela não pôde ver isso, mas foi muitos anos depois que o povo fugiu, que o povo chegou à terra prometida. E a fé dessa mulher tem uma importância muito grande para isso. A fé dessa mulher resultou na libertação do seu povo muitos anos depois. E o que nós podemos então aprender com Joquebede? O que nós podemos aprender com essa fé tão grande? O que podemos? Simplesmente ter fé, confiar plenamente no Senhor. Para nós confiarmos plenamente no Senhor, temos que trabalhar a nossa fé diariamente. Temos que nos alimentar da palavra. Temos que orar cada vez mais. A fé daquela mulher foi tão grande e acabou, sem ela sequer imaginar no que resultaria, acabou levando o povo à terra prometida. E hoje o Evangelho chegou a nós. A fé de uma mulher. Ela não sabia exatamente o que aconteceria, mas ela teve fé em Deus de que aquele bebê serviria a um propósito. E serviu a um propósito. Devemos aprender com Joquebede. Que importância tem essa mulher. Devemos sim aprender com Joquebede a ter fé, a confiar plenamente no Senhor, plenamente em Deus. Que a nossa fé seja cada vez mais forte, que a nossa fé seja cada vez maior. Trabalhemos a nossa fé. Vamos nos debruçar noite e dia na palavra de Deus, orar cada vez mais. Não podemos permitir que a nossa fé se apequene diante de nenhuma situação. Aquela mulher perderia seu filho para o Egito, morto. Mas ela teve fé, ela não se paralisou, ela teve fé. E então, ela não fez nada além do que entregar o bebê a Deus. Colocou no rio e diriam os homens que é sua própria sorte. Mas ela não entregou o bebê à sua própria sorte. Ela entregou o bebê a Deus. Que fé teve essa mulher? Que fé teve essa mulher? E fé, como nós vimos, é entregar a Deus. Ela não
executou nada mirabolante. Não, ela entregou a Deus a vida daquele bebê, porque ela sabia que havia um propósito. Ela sabia que aquele bebê serviria um propósito. E ela entregou somente toda a existência daquele bebê. Ela entregou somente todo o seu amor por aquele bebê a Deus. Que nós entreguemos todas as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos problemas, que nós entreguemos todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o nosso dia a dia a Deus. Que Joquebede nos ensine a confiar plenamente em Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde por todos os dias. Amém e amém. E mais uma vez, obrigado por estarem comigo neste programa Reflexões.